Segundo a crença popular, o ser humano possui uma alma imortal, entidade imaterial aprisionada no corpo físico que, por ocasião da morte, se desprende e passa à esfera do sobrenatural. Por essa razão, muitos acreditam na reencarnação, no contato com os mortos e que a recompensa de cada um, céu ou inferno, é recebida logo após a morte. Mas, à luz da palavra de Deus, não somos ensinados que temos uma alma, mas que somos uma alma constituída de corpo, mente e espírito. A morte é apenas um sono, um período de inconsciência que, para os justos, terminará na volta de Jesus. Quando os que morreram em Cristo ressuscitarão, terão seu corpo mortal revestido de imortalidade e estarão com o Senhor para todo sempre. Essa é a esperança cristã. Começa agora mais um estudo da Bíblia com o tema Vida, Morte e Eternidade. Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal de investigação bíblica. Meu nome é Timóteo Elker, eu sou irmão do Tiago, que é o apresentador oficial aqui do canal. Chegamos finalmente à grandiosa lição de número 9, que trata das passagens bíblicas controversas sobre a imortalidade da alma. A lição 9 é a mais importante de todo o trimestre. É ela que vai examinar os principais textos usados pelos imortalistas. E se você combinar o estudo da lição 3 com o estudo da lição 9, se você se dedicar ao exame cuidadoso dos textos, você vai dominar esse assunto da imortalidade e poderá apresentar com convicção suas crenças. Portanto, meu convite é que você não apenas ouça este vídeo de maneira despretensiosa, mas que você veja atentamente, faça anotações, reproduza na sua mente os raciocínios para a matéria ficar bem sedimentada. O mesmo vale para a lição 3. Revisite o que estudamos lá e una os conhecimentos da lição 3 com o que vamos ver agora na lição 9. E nós vamos começar falando da transição do Antigo para o Novo Testamento. Se você abrir sua Bíblia em Malaquias 4, o último capítulo do Antigo Testamento, vai ver que Mateus 1, o primeiro capítulo do Novo Testamento, começa na página seguinte. E para muitos estudantes superficiais da Bíblia, isso causa a impressão de que no curso da história acabou um testamento e logo começou outro, como se não houvesse intervalo entre eles. Porém, a verdade é que entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento passaram cerca de 400 anos. Isso é muito tempo. A título de comparação, é o mesmo período entre o descobrimento da América por Cristóvão Colombo e a proclamação da República Brasileira. Mas o que aconteceu nesses 400 anos que separaram o Antigo do Novo Testamento? Do ponto de vista religioso, esse intervalo é chamado de período de silêncio profético, pois nenhum profeta inspirado atuou em Israel e Judá nesse tempo. É verdade que muitos livros de temas espirituais foram escritos nesse período, mas eles são considerados apócrifos e não fazem parte da Bíblia protestante. Alguns deles estão apenas na Bíblia católica. Mas eu quero chamar sua atenção principalmente para a mudança política que aconteceu nesse período. Você se lembra das profecias de Daniel sobre a sucessão dos impérios mundiais? No capítulo 2 de seu livro, Daniel interpreta a estátua do sonho do rei Nabucodonosor e diz que cada metal representava um império. No capítulo 7, Daniel tem uma visão de 4 animais saindo do mar. Novamente, cada um deles representava um império na seguinte sequência: Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. No capítulo 8, em uma visão mais específica, Daniel vê um carneiro lutando contra um bode. Mas não havia força no carneiro para resistir ao bode, ele pisoteia o carneiro e se engrandece. E no verso 21 nós encontramos a interpretação. É dito que o bode peludo é o rei da Grécia. Mas por que nós estamos falando disso? Porque é exatamente no intervalo de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento que isso acontece. Nesse período houve uma sucessão de impérios mundiais. O Império Medo-Persa, que até então dominava sobre o povo de Deus, sobre os judeus, dá espaço para o Império Grego de Alexandre o Grande. Veja no mapa a partir do lado esquerdo.
Em 334 a.C., Alexandre sai da Macedônia com seu exército e vai atacando os domínios persas. 2 anos depois, em 332, Alexandre conquista a região do Levante e chega a Jerusalém. E então um governante grego é nomeado para administrar a Judéia. E pode ser que nesse momento alguém esteja pensando: mas Timóteo, você não errou a lição? Não estávamos estudando o assunto da imortalidade da alma? Por que você está falando sobre a ascensão do Império Grego? E a resposta é: porque com a mudança política ocorreu uma mudança cultural que tem tudo a ver com a discussão da imortalidade da alma no Novo Testamento. O período entre o Antigo e o Novo Testamento também é chamado de período helenístico, um período de difusão da cultura grega nas regiões conquistadas por Alexandre o Grande e por seus sucessores, inclusive na Judéia, inclusive entre o povo de Deus. No intervalo de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, a cultura grega foi absorvida pelos judeus. O vestuário do povo de Deus foi sendo adaptado ao estilo grego. O teatro e as dramatizações foram introduzidas em Jerusalém para copiar as tão famosas tragédias gregas. E como a educação dos gregos dava grande ênfase aos esportes, alguns judeus mais progressistas introduziram jogos, corridas, competições de boxe. E um sumo sacerdote de nome Jasão chegou até construir em Jerusalém um ginásio onde se podia praticar atletismo, luta e natação. E assim como hoje o inglês é uma língua franca, ou seja, é o idioma usado internacionalmente, também o idioma usado para difusão de conhecimento, nos 400 anos de silêncio profético, o grego tornou-se língua franca. Os livros do Antigo Testamento foram traduzidos do hebraico para o grego e receberam o nome de Septuaginta, e o Novo Testamento foi originariamente escrito em grego. Então, a cultura grega alterou a moda, a arquitetura, a arte, os esportes, a linguagem e também a filosofia. Essa não poderia ficar de fora, pois, afinal de contas, os gregos são mais conhecidos pela filosofia do que qualquer outra característica. E o traço da filosofia grega que vamos destacar aqui é o dualismo, muito presente em Sócrates e Platão. Segundo o dualismo grego, existe o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. O mundo dos sentidos é esse que experimentamos com o nosso tato, com o nosso olfato, nosso paladar, nossa visão e audição. Porém, a sabedoria, o conhecimento profundo sobre as coisas não é alcançado com o uso dos sentidos, mas sim com o uso da razão. É a razão que leva a consciência ao mundo das ideias. O corpo físico, com seus sentidos, na verdade, atrapalha a obter conhecimento, segundo a filosofia grega. Basta você pensar quantas vezes achamos que vimos algo e não vimos? Nossa visão é falha. Quantas vezes entendemos errado o que alguém falou? Nossa audição nos leva a equívocos. Quantas vezes, por uma dor de dente, não conseguimos nos concentrar nem pensar direito? Então, para Platão, o ser humano só consegue ser plenamente racional e atingir o conhecimento quando ele deixa de ter os 5 sentidos. E quando é que nós perdemos os sentidos? Na morte. Então, para o dualismo grego, a morte liberta a alma para o mundo das ideias e sem as amarras e os vícios do corpo físico, a alma é livre para existir e raciocinar no mundo das ideias. E nesse ponto você já captou como isso foi absorvido pelo pensamento judaico-cristão. Passamos a dizer que a carne é má, que o corpo é a sede dos desejos e paixões, e que para sermos justos e corretos temos de mortificar o nosso corpo, que a nossa redenção será quando nos livrarmos do corpo pecaminoso, pois então a alma não precisará mais conviver com as inclinações da carne. Mas isso é dualismo grego absorvido pelo povo de Deus? A Bíblia não ensina assim. E por que estamos falando disso? Veja a lição de domingo, o rico e o Lázaro. Essa é uma adaptação judaica do dualismo grego. Em Lucas 16, Jesus contou a história de um homem muito rico que vivia esbanjando, vivia uma vida luxuosa. Na porta da casa do homem rico vivia um mendigo de nome Lázaro que comia as sobras da comida do rico. Morreu o mendigo e foi levado para o seio de Abraão. O homem rico também morreu e foi para o Hades, traduzido em muitas Bíblias como inferno. E o status que cada personagem tinha em vida foi invertido depois da morte. O mendigo foi para o consolo e o rico para o tormento. E de alguma forma, na história, um lado podia conversar com o outro. E o rico pede ajuda do mendigo para refrescá-lo com água.
e também para advertir seus parentes vivos a fim de que não cometessem os mesmos erros que o fizeram parar lá. Qual é a primeira coisa que temos de observar aqui? É responder à pergunta: foi Jesus que inventou essa história ou ele usou uma história popularmente conhecida? E a resposta é: não foi Jesus que inventou a história do rico e do Lázaro. Jesus apenas fez uso de uma crença popular para retirar dela uma lição moral. E isso nós podemos provar, por exemplo, pelos escritos de Flávio Josefo. Ele foi um famoso historiador que viveu no primeiro século da era cristã. Ele foi contemporâneo dos apóstolos e dos primeiros cristãos, e sua mais importante obra foi o registro presencial da destruição de Jerusalém no ano 70, em cumprimento das palavras de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra. Os escritos de Flávio Josefo são usados como fonte primária para o estudo da revolta dos judeus contra os romanos, e eles também fornecem informações valiosas sobre a sociedade judaica da época, no que eles acreditavam e como eles viviam. Pois bem, você se lembra de que em Lucas 16 o rico morre e vai para o Hades? Na mitologia grega, Hades era tanto o nome de um deus quanto o nome de um lugar do domínio desse deus, que era o mundo subterrâneo, para onde a alma dos mortos era levada. Flávio Josefo estava contaminado com essa crença grega, mas não por completo. Por isso, ele escreveu uma obra chamada de Discurso aos Gregos concernente ao Hades, para convencer os gregos de que a permanência da alma no Hades não é incompatível com a ressurreição do corpo, que é a esperança do Antigo Testamento. Vamos ver alguns trechos do que Flávio Josefo escreveu. Agora, quanto ao Hades, onde as almas dos justos e injustos ficam detidas, é necessário falar dele. Hades é um lugar no mundo não regularmente concluído, uma região subterrânea onde a luz deste mundo não brilha. Esta região considera-se como um local de custódia para as almas, em que os anjos são nomeados como guardiões para elas, que lhes distribuem castigos temporários de acordo com o comportamento e atitude de cada um. Veja, na parábola de Jesus, o rico vai para o Hades e é atormentado com chamas. Josefo fala do Hades e também dos castigos temporários. Então perceba que as duas narrativas são similares. Mas vamos continuar a leitura. Nesta região, há um determinado lugar isolado, com um lago de fogo inextinguível. Nele supomos que ninguém até agora tenha sido lançado, mas está preparado para um dia já determinado por Deus, em que uma sentença justa será merecidamente lançada sobre todos os homens, quando os injustos e aqueles que foram desobedientes a Deus serão destinados a este castigo eterno, ao passo que os justos obterão uma incorruptibilidade e nunca perderão o reino. Estes, os justos, também se encontram confinados no Hades agora, mas não no mesmo lugar em que os injustos estão confinados. Desse trecho nós precisamos destacar duas coisas. A primeira delas é a seguinte: os gregos acreditavam que a punição era executada no Hades logo após a morte, mas Josefo se contrapõe dizendo que o lago de fogo estava preparado, mas o castigo de queimar nele só ocorrerá depois do juízo de Deus. A segunda coisa é que Josefo diz que os justos também estão no Hades, mas não no mesmo lugar que os injustos. E no parágrafo seguinte, Josefo explica em qual parte do Hades estão os justos. Acompanhe a leitura. Com eles, os justos, não há lugar de labuta, sem calor ardente, nenhum incômodo por frio, nem quaisquer abrolhos existem lá. Mas o semblante dos pais e dos justos é o que eles veem sempre sorrindo sobre eles, enquanto esperam por aquele descanso e a nova vida eterna no céu, que é o que vem após esta região. Este é o lugar que chamamos o seio de Abraão. Veja que interessante, Jesus falou do seio de Abraão, Josefo também usou a mesma expressão. Mas agora, seguindo a leitura, note como Josefo explica a separação entre o local dos justos e dos injustos. Porque um caos profundo e largo está fixado entre eles, entre os justos e os injustos. De modo que um homem justo que tem compaixão deles não pode ser admitido no outro lado. Nem pode o injusto, se ele fosse ousado o suficiente para tentar fazê-lo, passar por ele. Na parábola, Jesus fala exatamente o mesmo, dizendo que um grande abismo está entre o rico e o Lázaro, de modo que ninguém pode atravessar de um lado para outro.
Acabamos de ler um documento judaico do primeiro século. Ele prova que Jesus não foi o inventor dessa parábola, mas que era uma crença popular da época que os judeus assimilaram da mitologia grega. Jesus abordava o povo com linguagem e exemplos que eram acessíveis a todos e procurava tirar proveito do que era familiar para ensinar as grandes lições do Evangelho. Então, Jesus fez uso dessa crença popular não para endossá-la ou confirmá-la, mas para impressionar as mentes de seus ouvintes com a verdade de que o destino eterno de cada um é decidido em vida e que depois da morte nada pode ser feito para reparar nossos erros. O objetivo de Jesus era dar uma lição moral. O objetivo não era explicar o que ocorre depois da morte. Da mesma forma, quando contamos para as crianças a fábula da formiga e da cigarra, por exemplo, nosso objetivo não é ensinar que um inseto toca viola e o outro não. O objetivo da fábula é passar a lição moral de que o trabalho deve vir antes do lazer. Os detalhes não têm um significado literal. Esse princípio de não interpretar literalmente todos os detalhes de uma parábola, a menos que o contexto indique de outra forma, também pode ser visto na história anterior que Jesus contou no mesmo capítulo de Lucas 16, a parábola do administrador infiel. O administrador era corrupto e o patrão descobriu que ele desviava dinheiro. Sabendo que iria ser demitido, o administrador começa a se preocupar com o seu futuro, porque alguém demitido por infidelidade não conseguiria trabalho em outro lugar. Sobrariam duas opções para ele: trabalho braçal ou pedir esmolas. Mas o administrador fala: trabalhar na terra não posso, e de mendigar tenho vergonha. Então ele arquiteta um plano muito sagaz. Ele diminuiria de forma fraudulenta a dívida dos devedores de seu patrão. E quando ele fosse demitido, esses devedores o receberiam em suas casas como pagamento pelo favor, pelo jeitinho corrupto. E Jesus arremata a parábola da seguinte forma: e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Se a história for tomada como representação da verdade para os crentes, então a parábola de Jesus estaria ensinando que devemos usar de desonestidade nos negócios para conseguir benefícios. Mas o que é relevante é a lição moral da parábola e não os detalhes. Na parábola do administrador infiel, a lição moral é que devemos aproveitar as oportunidades do presente para nos prepararmos para o futuro no céu. Portanto, ao lidar com parábolas, tome cuidado com a ânsia de querer atribuir um significado a cada detalhe. Mantenha o foco na lição moral que a parábola pretende passar. Voltando agora para a parábola do rico e do Lázaro, como os imortalistas lidam com ela? Eles vão dizer que essa parábola ensina que a recompensa de cada um é recebida após a morte e que realmente temos uma alma imortal que se separa do corpo e vive de maneira independente. Mas se nos apegarmos aos textos, veremos que nenhuma dessas conclusões se sustenta. A recompensa é recebida logo após a morte? Claro que não. Jesus disse no livro do Apocalipse: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Perceba que o galardão, a recompensa, o prêmio, só será dado na volta de Jesus, pois está com ele. Da mesma forma, Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 8, diz que receberia a coroa da justiça por ocasião da vinda de Cristo. Então, a recompensa de cada um segundo suas obras não é recebida imediatamente depois da morte, mas sim depois da volta de Jesus. Flávio Joséfo também escreveu que a recompensa ou a punição não era recebida imediatamente após a morte. Lembra que ele escreveu que havia um lago de fogo preparado, mas que os injustos só seriam jogados nele depois de concluído o juízo de Deus? Pois então, quando um imortalista usar a parábola do rico e do Lázaro para dizer que ao morrer vamos para o céu ou para o inferno, você pode adverti-lo usando os escritos de Flávio Joséfo para demonstrar que essa não era a compreensão dos judeus do primeiro século. A parábola não pode ser usada com essa finalidade, pois a crença da época que motivou a parábola era que primeiro haveria um julgamento universal e só depois a recompensa eterna.
A segunda confrontação que é necessária fazer aos imortalistas é que a parábola do rico e do Lázaro não ensina a existência de almas desencarnadas, desprendidas do corpo. O homem rico é descrito como tendo olhos que veem e língua que não apenas fala, mas que também fica seca pelo calor. Por outro lado, Lázaro tem um dedo que pode ser molhado. Tudo isso são partes reais de um corpo físico. Os personagens são retratados como existindo fisicamente, a despeito de um homem rico ter sido depositado na sepultura, segundo o texto. Então, mesmo que ignorássemos todo o contexto histórico que já vimos, ainda assim poderíamos dizer que essa parábola não ensina que existe uma alma imaterial que se separa do corpo. A parábola fala apenas de corpo integral. Então, atenção agora, principalmente você que é professor na escola sabatina. Nós vamos amarrar todos esses pontos e apresentar um roteiro de como você pode abordar isso com os seus alunos. Em primeiro lugar, deixe claro que Jesus usou uma crença popular de sua época. Para provar isso, você pode citar os escritos de Flávio Joséfo. Segundo ponto, apesar de conter elementos pagãos da mitologia grega, Jesus usa essa crença popular para captar a atenção de seus ouvintes, pois esse relato era familiar à audiência. Jesus sempre começava seus ensinos com cenas bem conhecidas do seu público, por isso que em outras ocasiões ele falava tanto de agricultura e de pescaria, eram coisas conhecidas. Terceiro ponto, as parábolas de Jesus têm o objetivo de ensinar lições morais. Os detalhes não devem ser examinados como se necessariamente tivessem significado espiritual e literal. E você pode exemplificar isso citando a parábola do administrador infiel. Quarto ponto, a parábola do rico e do Lázaro não pode ser usada como argumento de que a recompensa ou a punição eterna é recebida imediatamente depois da morte. Jesus e os discípulos ensinaram que o galardão está com Jesus e ele entregará o prêmio somente depois de sua vinda. Também a crença judaica do primeiro século, como vimos no texto de Flávio Joséfo, é que o lago de fogo só seria usado como punição eterna depois de Deus efetuar o julgamento. Quinto ponto, a parábola fala de pessoas com corpos físicos integrais, sem a noção de separação do corpo como parte física e da alma como parte imaterial. Sexto ponto, pelo teor da parábola, não existe comunicação entre o espírito desencarnado dos mortos e os vivos, porque a fala de Abraão cogita que Lázaro poderia falar com os parentes do rico apenas se ressuscitasse. Abordando dessa maneira, você vai oferecer uma sequência lógica e abrangente para os seus alunos lidarem de forma bem fundamentada com essa parábola. Vamos agora para segunda-feira, Jesus e o ladrão na cruz. Em Lucas 23, verso 43, Jesus disse: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." A discussão é se essa palavra hoje se refere ao verbo dizer ou se refere à forma verbal estarás. Em geral, os tradutores da Bíblia escolhem a segunda alternativa e inserem um que antes da palavra hoje. E o texto acaba ficando da seguinte forma: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." E a ideia transmitida é que Jesus e o ladrão iriam para o paraíso naquele mesmo dia. Mas esse que não faz parte do original bíblico. Por outro lado, é verdade que do ponto de vista gramatical, a palavra hoje entre os dois verbos pode se referir a qualquer um deles. Mas seria possível demonstrar com argumentos textuais que a palavra hoje faz referência ao verbo antecedente e não ao verbo subsequente? Em outras palavras, é possível demonstrar que a palavra hoje se refere ao momento em que Jesus falava e não ao momento em que eles se encontrariam no paraíso? Sim, é possível demonstrar isso com dois textos do Evangelho de João sobre a cena da crucificação. Em João 19, verso 30, é dito que Jesus morreu rapidamente na sexta-feira, antes mesmo do pôr do sol.
E o Evangelho de Marcos relata que Pilatos ficou admirado por Jesus ter morrido tão rápido, já que a morte de cruz era cruel exatamente porque prolongava o sofrimento do executado por vários dias. Agora, voltando a João 19, é dito no verso 31 que os judeus rogaram a Pilatos para que fossem quebradas as pernas dos outros condenados e eles fossem tirados da cruz para que durante a festa daquele sábado os corpos vivos não ficassem expostos. Então o que nós vemos aqui? Que Jesus e o ladrão arrependido não morreram no mesmo dia. Jesus morreu na sexta-feira, mas os ladrões foram retirados da cruz ainda vivos para serem outra vez pendurados depois que o sábado passasse. Então, ainda que fosse verdade que quem morre justificado tem sua alma levada imediatamente para o céu, o encontro de Jesus com o ladrão não teria sido naquele mesmo dia, pois eles não morreram no mesmo dia. Além disso, temos outra passagem para ver. João 20:17, o encontro de Maria com Jesus no domingo da ressurreição. E as palavras de Jesus para ela são: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Note que Jesus morre na sexta-feira, mas no domingo ele diz que ainda não subiu ao Pai. Como ele poderia ter se encontrado no paraíso com um ladrão arrependido ainda na sexta-feira, se mesmo no domingo ele ainda não havia subido? É uma dificuldade insolúvel para a maioria das traduções da Bíblia. Então, por esses dois versos, João 19:31 e 20:17, vemos que a palavra hoje em Lucas 23:43 se refere ao momento em que Jesus falava e não ao momento em que ele estaria com um ladrão no paraíso. A leitura correta seria: em verdade te digo hoje, ... ou vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas alguém poderia dizer, essa linguagem te digo hoje não é um jeito estranho de falar? Porque se alguém está conversando com você no momento atual, é claro que ela está conversando com você hoje. Por que então dizer te digo hoje? Não é um jeito repetitivo? Sim, é repetitivo sim. Isso pode ser estranho para o nosso modo de falar atualmente, mas é totalmente compatível com o estilo hebraico de se expressar. Vamos ver alguns exemplos disso? Deuteronômio 8:1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Ora, se os mandamentos tinham acabado de ser apresentados ao povo, por que falar o hoje? Porque isso é um hebraísmo, é um jeito tipicamente hebreu de se expressar, é um pleonasmo proposital. Outro texto, Deuteronômio 31:27. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz, pois se vivendo eu, ainda hoje, convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Novamente, nesse texto, Moisés está falando com o povo do seu tempo presente, mas usa a palavra hoje de modo pleonástico, o que evidencia que esse é um estilo hebreu de se expressar para dar ênfase, dar importância, mostrar a seriedade do que estava sendo dito. No Novo Testamento também temos exemplos do uso de hoje na função de intensificação. Em Atos 20:26, Paulo disse: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Se Paulo estava protestando naquele exato momento, por que dizer que o fazia no dia de hoje? Porque esse é o jeito hebraico de se dar expressão, de se dar ênfase. Outro texto, Atos 26:2, Paulo também disse: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Ora, se Paulo estava apresentando sua defesa naquele exato momento, por que frisar que ele estava fazendo, entre aspas, hoje? Porque esse é o estilo hebraico de falar, isso é um hebraísmo. Portanto, a frase de Jesus em Lucas 23:43, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, não pode ser reputada como um jeito estranho e, portanto, improvável de falar. Pelo contrário, Jesus está usando o mesmo estilo repetitivo, estilo de ênfase, de pleonasmo que se encontra tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
Por tudo isso, fica claro que esse hoje de Jesus se refere ao momento em que Jesus falava e não ao momento em que ele se encontraria com o ladrão no paraíso. Até porque, como já vimos no estudo passado da lição 8, quando estudamos 1 Tessalonicenses capítulo 4, o encontro com Jesus, tanto de vivos quanto de mortos, será quando nosso Senhor retornar nas nuvens dos céus. Então, ao recapitular a parte de segunda-feira com sua classe, deixe claro, em primeiro lugar, que a palavra que, em Lucas 23:43, foi introduzida pelos tradutores. Ela não consta dos originais. Em segundo lugar, fale também que, em teoria, a palavra hoje pode se referir tanto ao verbo anterior quanto ao posterior. Mas temos bons motivos para concluir que se refere ao verbo anterior. Então, como terceiro ponto, apresente esses motivos, que são os textos de João 19:30-33, combinado com Marcos 15:44, além de João 20:17, onde Jesus diz ainda não ter subido ao Pai. Com todas essas evidências, os alunos da classe estarão bem munidos para lidar com esse assunto. Agora vamos para terça-feira, partir e estar com Cristo. A passagem de estudo é Filipenses 1:21-24, com foco na frase do verso 23, onde Paulo diz: desejo partir e estar com Cristo. O cerne da lição é saber se dessa frase podemos retirar a conclusão de que quem morre justificado vai imediatamente para o céu, como um espírito desencarnado. E para examinar isso, nós vamos começar com o contexto. Em Filipenses 1, Paulo narra dois problemas. Em primeiro lugar, suas cadeias, as sucessivas prisões a que ele era submetido por pregar o Evangelho. Em segundo lugar, ele diz que, ao passo que alguns pregavam o Evangelho de boa vontade, outros pregavam por inveja e porfia. Mas Paulo concluiu que, na verdade, esses dois aparentes problemas, suas prisões e a pregação do Evangelho por inveja, estavam redundando em bem, não em mal. Por ele ser preso muitas vezes, anunciou o evangelho para muitos guardas. De igual forma, se o evangelho era pregado por inveja, Paulo também se alegrava, porque mais pessoas eram alcançadas para o reino de Deus, já que mesmo um cristianismo pregado imperfeitamente ainda era um progresso sobre o paganismo. Então, o ponto é, duas realidades desagradáveis produziam resultados úteis e agradáveis. Paulo preferia morrer para se livrar dessas realidades desagradáveis, mas entendia que se permanecesse vivo, os resultados úteis e agradáveis continuariam a ser produzidos. É por isso que ele fala: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ao expressar seu desejo de partir e estar com Cristo, Paulo não estava oferecendo uma exposição doutrinária do que ocorre por ocasião da morte, mas estava simplesmente expondo o seu anseio de ver um fim para as angústias e problemas da existência. Mas e então? Morrendo, ele estaria imediatamente com Cristo de modo consciente como uma alma desencarnada? Não. Não há nenhuma evidência textual disso. Existe um princípio de interpretação de texto, segundo o qual o texto mais obscuro deve ser lido pelo texto mais claro, pelo texto mais explícito, e nós devemos fazer isso nos escritos de Paulo. Em 1 Coríntios 15:18, Paulo fala dos que dormiram em Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4, essa mesma expressão é repetida e é equiparada com os mortos em Cristo. Portanto, para Paulo, quem morre está em uma relação não de interação e de consciência com Jesus, mas sim na inconsciência da sepultura. E quem está na inconsciência da sepultura não tem percepção da passagem do tempo. Ele fecha os olhos pela última vez e desce à sepultura. No próximo instante de consciência, ele abre os seus olhos e vê Jesus nas nuvens do céu. Para ele não houve espera, não houve demora. Do ponto de vista do ressuscitado, não houve passagem do tempo entre um evento e o outro. Na mesma linha de raciocínio, a lição oferece ainda uma outra explicação que aparece no penúltimo parágrafo de terça-feira e diz assim: também se deve notar que os autores bíblicos às vezes referem-se a dois eventos juntos, os quais podem estar separados por um longo tempo. Porém, a lição não deu exemplos disso.
e eu gostaria de fornecer um exemplo para ajudar na compreensão. Veja o texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Se nenhuma outra passagem bíblica fosse comparada com essa, poderíamos facilmente chegar à conclusão de que o segundo advento de Cristo é seguido imediatamente pela destruição do mundo com fogo. Porém, quando comparamos 2 Pedro 3 com Apocalipse 20, aprendemos que um período de 1000 anos se interpõe entre o segundo advento de Cristo e a destruição do mundo pelo fogo. Mas Pedro apresenta os dois eventos como que seguidos, um atrás do outro, embora entre eles exista o intervalo do milênio. Então, professor da escola sabatina, qual sequência você pode usar na explicação da matéria de terça-feira? Número 1. Paulo expressa o desejo de morrer porque em vida ele enfrentava muitas aflições, prisões e inimigos. Ele não estava oferecendo uma exposição doutrinária do que ocorre por ocasião da morte. Número 2, fale do princípio de interpretação de que o texto mais obscuro deve ser lido à luz do texto explícito. 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4 são os textos explícitos de Paulo sobre a morte. E nele os mortos estão dormindo, inconscientes, e só se encontrarão com Cristo após a segunda vinda e a ressurreição. Já estudamos isso na lição 8. Número 3, quem está na inconsciência da sepultura não tem percepção da passagem de tempo. Para o ressuscitado, de fato, a morte é seguida pelo encontro com Jesus. Número 4, os autores bíblicos às vezes referem-se a dois eventos juntos, os quais podem estar separados por um longo tempo. E você pode citar 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, combinado com Apocalipse 20, versos 7, 8 e 9, para demonstrar isso. Todas essas são explicações para a fala de Paulo que desejava partir e estar com Cristo. E nenhuma delas envolve uma alma desencarnada que se desprende do corpo depois da morte. Paulo estará com Cristo por ocasião da ressurreição dos mortos. Vamos para quarta-feira, pregando aos espíritos na prisão. O texto de estudo é a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 18, 19 e 20, que dizem que Jesus morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Vamos examinar cada uma dessas expressões. O que significa dizer que Jesus morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito? Quem nos explica isso é o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Nesse capítulo, Paulo está fazendo uma dissertação sobre como é a ressurreição. E um dos seus argumentos é de que existem diferentes tipos de corpos. No verso 40, ele contrasta os corpos terrestres com os corpos celestiais. E no verso 44, ele contrasta o corpo natural com o corpo espiritual. Por ocasião da ressurreição, o corpo natural ou terrestre, que é de corrupção, torna-se incorrupção. Ele estava em desonra, mas ressuscita em glória. E no verso 45, Paulo fala especificamente de Cristo. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Esse último Adão é Cristo e ele é chamado de espírito vivificante. E com essa expressão nós temos uma ligação direta com 1 Pedro 3,18, pois ali é dito que ele foi vivificado no espírito. Paulo e Pedro estão apresentando o mesmo assunto nessas passagens. O que é ser vivificado no Espírito? É ser ressuscitado com um corpo em alguma medida diferente do corpo que se tinha antes. Veja a explicação de Paulo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nesse texto, a ressurreição dos mortos está em paralelo com serão vivificados em Cristo. Ser vivificado significa ser ressuscitado. Então, voltando para 1 Pedro 3,18, o que significa dizer que Jesus morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito? Significa que houve uma alteração no corpo de Jesus por ocasião da ressurreição. Quando ele encarnou e viveu entre os homens, seu corpo era terrestre, era natural, mas quando ele ressuscitou, assumiu um corpo celestial, um corpo espiritual.
Essa ideia é sugerida em outro texto de Paulo, 2 Coríntios 5, 15 e 16, que diz assim: "E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo." Veja o destaque: antes Cristo era conhecido segundo a carne, mas depois de sua ressurreição, ele não mais é conhecido deste modo, porque seu corpo natural e terrestre foi substituído por um corpo celestial e espiritual. É por isso que Pedro fala que Jesus morreu na carne, na sua antiga composição corporal, mas que agora vive em espírito, em um corpo espiritual. Mas como é esse corpo espiritual de Jesus? Será que é como um fantasma, transparente, translúcido? Não. E para demonstrar isso, vamos para Lucas 24, quando no dia da ressurreição, no domingo à noite, Jesus aparece inesperadamente entre os discípulos. Veja o relato. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, ele lhes disse: "Paz seja convosco." Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: "Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então, o corpo glorificado de Jesus, o corpo celeste, o corpo espiritual é um corpo físico de carne e ossos, mas carne e ossos de outra qualidade, carne e ossos incorruptíveis e imortais. Trata-se de um corpo que pode ser tocado, um corpo que pode comer e beber, tanto é que na sequência da passagem, Jesus toma uma refeição com seus discípulos. Mas esse mesmo corpo espiritual, que é de carne e osso, também é em grande medida livre das limitações físicas que o corpo natural e terrestre possui. O corpo espiritual é aquele que desafia a gravidade e levita, ascende ao céu, como em Atos capítulo 1. E é disso que Pedro está falando. Jesus teve seu corpo transformado, ele morreu no corpo terrestre e natural, mas ressurgiu no corpo celestial e espiritual. Mas qual a importância disso no raciocínio de Pedro? Veja o verso 19. Pedro diz: "No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão." No qual. O que significa esse no qual? Ele remete para a última coisa que foi dita no verso 18, que Cristo foi vivificado no Espírito, ou seja, que depois da sua ressurreição, o corpo natural foi transformado em corpo espiritual. Então, esse no qual é uma referência ao corpo espiritual de Jesus, ao corpo glorificado. Foi em estado de corpo espiritual que ele pregou aos espíritos em prisão. Mas quando foi isso? É que Jesus teve corpo espiritual em duas ocasiões, antes de sua encarnação e depois de sua ressurreição. Se nós dissermos que o Jesus de corpo espiritual pregou aos espíritos dos contemporâneos de Noé após sua ressurreição, nós vamos criar um problema teológico, pois será necessário admitir que, de alguma forma, os contemporâneos de Noé existem na condição desencarnada, na forma de almas imateriais, muito tempo depois de morrerem no dilúvio. Mas nós já sabemos que esse não é o ensinamento bíblico. A Bíblia ensina que os mortos não sabem de nada, que não possuem desígnios, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Eles estão inconscientes, como que dormindo. Que efeito teria uma pregação para quem está inconsciente? Nenhuma. Portanto, interpretar os espíritos em prisão como almas desencarnadas deixa o texto completamente sem sentido. Mas não apenas isso. Há outra repercussão. As Escrituras também ensinam que as pessoas precisam aceitar a salvação enquanto estão em vida e que depois da morte nada pode ser feito para reverter o destino eterno. Isso é ensinado, por exemplo, na parábola do rico e do Lázaro, que já estudamos. Depois de morto, não há como reverter as consequências de suas ações. Poderíamos ainda citar Hebreus 9, 27, onde se diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não há como viver uma segunda vida depois da morte e pretender ser julgado por ela e não pela primeira vida. Portanto, a ocasião em que Jesus, com um corpo espiritual, pregou aos contemporâneos de Noé, foi exatamente quando eles estavam vivos e tinham a chance de se arrependerem. Foi na época anterior à encarnação de Cristo. Porém, alguém poderia retrucar e dizer:
Mas o verso 19 não diz que ele pregou aos espíritos. Será que não está falando de almas desencarnadas? Não. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra espírito é usada para se referir a uma pessoa integral, viva, de carne e osso. Veja, por exemplo, os seguintes textos. 1 Coríntios 16, versos 17 e 18. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que de vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Com a chegada de alguns irmãos, Paulo disse que teve refrigério, consolo no seu espírito. Ou seja, o próprio Paulo obteve refrigério e não uma entidade dentro de Paulo. Espírito aqui é uma pessoa, é o próprio apóstolo considerado em seu aspecto sensitivo, emocional. Outro texto, Gálatas 6,18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Paulo está falando com os membros da igreja, com pessoas vivas. Então a expressão com o vosso espírito significa com vocês, com pessoas literais. Poderíamos ainda citar aquele famoso provérbio: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Novamente, espírito aqui não significa uma entidade imaterial independente do corpo. O espírito é a pessoa humana considerada em sua dimensão moral, emocional, sensitiva. Com base nessas passagens e em tantas outras que nós poderíamos citar, concluímos que esses espíritos que receberam a pregação em 1 Pedro 3,19 não podem ser entendidos como almas desencarnadas, mas como pessoas literais, vivas e conscientes. E o que significa dizer que eles eram espíritos em prisão? A profecia messiânica de Isaías 42 diz o seguinte: Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Esse cárcere e essa prisão são símbolos das trevas morais, do pecado, pois Jesus disse que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O pecador fica preso aos seus próprios vícios. Portanto, a prisão em que estavam os contemporâneos de Noé era a prisão do pecado. Tanto é que a descrição do Gênesis a respeito dos antediluvianos diz que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Mas como foi que Jesus, em corpo celestial, pregou a essas pessoas aprisionadas e controladas pelo pecado? O próprio Pedro responde no capítulo 1 de sua epístola. Veja, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Esse texto mostra que os profetas da antiguidade eram dirigidos pelo Espírito de Cristo, que neles estava, e imbuídos desse Espírito eles profetizavam. E entre esses profetas estava Noé, porque o mesmo Pedro, em sua segunda epístola, diz que Noé era pregador da justiça. Portanto, o sentido do texto de Pedro é que Cristo, em seu estado pré-encarnado, com corpo espiritual, por meio de seu Espírito, suscitou Noé para pregar o arrependimento aos seus contemporâneos vivos e conscientes. Ou seja, foi por meio de Noé, o pregador da justiça, que o Espírito de Cristo pregou aos que, na época anterior ao dilúvio, estavam aprisionados em suas iniquidades, de tal maneira que mesmo aos antediluvianos, o Evangelho foi anunciado. Vamos agora para quinta-feira, almas debaixo do altar. O texto de estudo é Apocalipse 6, versos 9 a 11. João vê debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Pelo nosso estudo da lição 3, nós já sabemos que no Novo Testamento a palavra alma é tradução de psirrê. E o principal sentido de psirrê no Novo Testamento é o de vida, a vida de uma criatura de carne e osso.
Em Apocalipse 6, 9, João também vê almas, psirrê. Porém, essa não é a única vez em que psirrê aparece no Apocalipse. A mesma palavra está presente no capítulo 8, verso 9, que fala da segunda trombeta que tocou, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Essa expressão criação que tinha vida é criação que tinha alma, criação que tinha psirrê. Que criação é essa? Os animais do mar, peixes, baleias. Então, a primeira coisa que podemos estabelecer aqui é, se alguém disser que as almas debaixo do altar são fantasmas, que são entidades imateriais desprendidas do corpo, vai ser forçado a admitir que os peixes do mar são a mesma coisa, pois a palavra usada é idêntica. Qual seria, então, o correto entendimento das almas debaixo do altar? O primeiro passo é perceber a conexão que existe entre essa passagem do Apocalipse e o sistema sacrificial do Antigo Testamento, tanto na literalidade quanto na simbologia. Na literalidade, o sangue dos animais sacrificados no ritual do santuário era derramado na base do altar de holocaustos. Veja o que diz o livro de Levítico. Todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Então, o sangue literal dos animais ia para debaixo do altar. Agora, do ponto de vista simbólico, figurado, os mártires encaravam a si próprios como ofertas que seriam apresentadas no ritual do santuário para Deus. O próprio Paulo falou o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então, simbolicamente, ser morto pela pregação do Evangelho era ser oferecido em sacrifício a Deus, era ser derramado no altar. Mas não para por aí. Existe uma correlação muito interessante entre a alma e o sangue no Antigo Testamento. Em Levítico 17, Deus estabelece pena de morte para quem comesse sangue. E no verso 11 é dada a explicação. Porque a alma da carne está no sangue. E a palavra traduzida como alma é nefesh. E como nós já vimos na lição de número 3, nefesh indica a vitalidade do ser humano ou a própria vida. E com essa relação em mente fica mais fácil entender o Apocalipse. Lá fala de almas que clamam a Deus por julgamento e vingança. E o Antigo Testamento usa essa mesma linguagem para falar que o sangue derramado clama por justiça. Em Gênesis 4:10, Deus fala para Caim: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. No livro de Jó, capítulo 16, verso 18, ele pede que a terra não cubra seu sangue, pois se isso acontecesse, o seu clamor seria ocultado. Nessa passagem também o sangue é o responsável pelo clamor por justiça. Então note como as peças se encaixam. A alma está no sangue, o sangue era derramado na base do altar e o sangue clama por justiça. Logo, a alma do sangue está na base do altar clamando por justiça. Em Apocalipse 6:9, João não viu espíritos desencarnados, nada de almas separadas do corpo. O que ele viu foi uma representação visual das próprias pessoas que viriam a ser mortas injustamente. João viu a imagem dessas pessoas martirizadas como que clamando por vingança. Embora não estivessem vivas, as próprias pessoas são apresentadas como se estivessem vivas e pleiteando por vindicação. Essa cena simbólica tem conexão com a figura do sangue dos inocentes clamando por justiça. Em essência, é a mesma coisa. O objetivo da cena é mostrar que a injustiça, sendo incompatível com a lei e com o governo de Deus, precisa ser corrigida e reparada. A justiça de Deus, como que o impele a agir em favor dos inocentes, pois a sua inércia eterna diante da injustiça é incompatível com seu caráter. Então, almas em Apocalipse 6 não devem ser entendidas como entidades imateriais, mas sim como representações visuais dos mártires que esperam justiça. Prezados irmãos, chegamos ao final do nosso estudo. E nesse ponto é comum que eu faça um apelo ao seu coração, um chamado ao arrependimento, um incentivo a lutar contra o pecado. Mas hoje eu quero fazer diferente. Depois de um estudo tão técnico como esse, eu quero apelar à sua razão.
Muitas vezes menosprezamos os assuntos bíblicos e achamos que já está tudo resolvido, que basta repetir as conclusões que foram ensinadas e que está tudo bem, tudo muito fácil de resolver. Mas a Bíblia diz que devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da nossa fé. Isso quer dizer que ser cristão exige preparo, estudo e dedicação. E a pergunta é: você tem se preparado para conseguir compreender e expor as grandes verdades bíblicas? Você tem gastado tempo no estudo profundo da Bíblia? Ou sua leitura é meramente superficial, apenas para responder qualquer coisa na pergunta da lição? Quando você se depara com um texto difícil que não consegue entender, o que você faz? Deixa para lá? Deixa para o teólogo resolver? Terceiriza o seu estudo da Bíblia para outra pessoa? Precisamos ter o espírito dos bereanos, desejando com avidez compreender a Bíblia, manifestando uma ansiedade por descobrir o sentido profundo do texto bíblico, examinando as Escrituras todos os dias para ver como as coisas são de fato, e não apenas repetindo o que ouvimos em vídeos, palestras e sermões. É fácil ser um bereano? Não é. É um estado de inquietação com a própria condição. Mas existe uma recompensa. Quem cavar profundo na Bíblia encontrará preciosidades que não existem em nenhum outro lugar e que satisfazem como coisa nenhuma no mundo satisfaz. Que nesse propósito você se aperfeiçoe e que nele Deus o abençoe.